Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Bom, eu vou ser bem direto e objetivo, certo? Eu desejo de fato que as pessoas que assistem meus conteúdos nas redes sociais, que elas participem, que elas coloquem indagações, questionamento. As pessoas não são obrigadas a concordar comigo, beleza? Só por via de informações eu vim falar para vocês tudo isso. Eu não sou o dono da verdade, mas se a pessoa vier trazer alguma informação pertinente sobre o que eu falo nas redes sociais, que elas venham com fundamentação, argumentação e pressupostos científicos, e não apenas com opinião. Opinião, simplesmente cada um tem o seu, tá entendendo? Só que eu trabalho com questão sólidas, argumentos científicos, a questão de provas científicas, a questão gramatical, arqueológica e assim sucessivamente, né? E você já sabe muito bem. Por exemplo, eu fiz um vídeo a respeito aqui sobre, por exemplo, que a mulher usa a vagina, especificamente a vagina, né, para obter vantagem, ou como moeda de troca para obter vantagem. Bom, para quem não sabe, eu fiz um curso de psicanálise clínica da linha freudiana, então eu sou um psicanalista de fato, né? Então, para fazer um vídeo feito este que eu analisei, eu tive que estudar comportamentos femininos, e eu venho estudando comportamentos femininos há bastante tempo, né? Não atuo como psicanalista, mas eu terminei o curso, então, teoricamente, eu sou um psicanalista, mas assim, e não é de nível superior, mas é basicamente de um nível profissionalizante, né? Queria deixar isso bem evidente. Então, resolvi fazer um vídeo dentro dessa perspectiva, mostrando, mediante a estudos, não é eu acho, eu suponho, não. Mediante a estudos acadêmicos e científicos, eu trouxe esse conteúdo específico, esse tema específico, porque eu entendo, diante dos estudos, diante dos meus questionamentos, diante especificamente de provas factuais, que o que eu estou afirmando é verdade. Existem casos de exceções, particularmente? Existe, por exemplo, referente a mulheres ter comportamentos diferentes do que eu pressupostamente suponho aqui, sim, mas de grande coerência e grande situação, é isso aqui. Ou seja, é um pensamento que a maioria, particularmente, termina tendo. Não é que todas as mulheres pensam dessa forma, eu diria a maioria termina agindo dessa forma, sem generalizações, ok? Então eu queria deixar bem evidente tudo isso daqui. Então, os vídeos que eu fiz dentro dessa perspectiva foi trazendo conteúdo de minha formação. Não é chute, não é achismo, é um estudo científico. Então, se as pessoas quiserem questionar, elas têm que questionar dentro do pressupostos científicos e trazer um contraponto e um contraditório. Simples assim como água. Eu não vou ficar simplesmente escutando as pessoas por opinião. Tem que ter uma base quantitativa. Olha, o que você está dizendo é assim, 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 porque dentro dos aspectos científico e quantitativo se fala dessa forma. Aí sim, aí eu vou parar para escutar você, ouvir você.
Mas, a grosso modo, se você vir com opinião, etc., colocar em comentário, eu vou ler, é evidente, eu leio todos os comentários, mas para mim não serve de nada, porque é uma opinião sua. Não tem uma base científica, não tem uma base quantitativa do que você está tentando demonstrar. Entendeu? Por exemplo, a maioria das mulheres são marginalizadas. Bom, tem que vir com a prova científica, que o que está se afirmando basicamente se não tiver uma base científica, eu vou ler e vai ficar por isso mesmo. Então, a forma que eu dou com as situações é essa, entende? Eu não estou nem aí para o que as pessoas acreditam, deixam de acreditar, o que elas acham, o que deixam de achar. Isso cada um tem o seu. Eu trabalho com simplesmente ciência, eu trabalho com questões acadêmicas, com as regras, por exemplo, da BNT, eu trabalho com questões científicas. A grosso modo é isso. Não, porque eu não acho, eu não concordo. Você pode não concordar, é direito seu. Só que isso tem uma base, o quê? Científica. Quantas mulheres hoje são marginalizadas? Aí você vai fazer uma pesquisa científica, certo? Dentro de, por exemplo, pesquisa, mapa social, mapa de comportamentos. Quem normalmente faz isso é o IBGE, o IPE, etc. Né? E aí, baseando-se também nessas pesquisas, aí você traz uma informação prefixa sobre algo. E aí você traz também, juntando algo para demonstrar que o que você está falando, certo? Esse algo seria questões históricas, questões da ciência, questão antropológica e assim sucessivamente. Então você simplesmente pode divergir de mim, mas se você vai divergir de mim, você tem que trazer um contraponto substancial do que você quer me contrariar, me contradizer. E não apenas uma opinião sua. Porque eu acho, porque eu suponho. Eu leio, entra no meu ouvido e sai pelo outro, porque para mim isso não serve. Opinião é opinião. Opinião não tem sustentação de nada, não é baseada em nada, e sim apenas no que a pessoa quer acreditar, no credo da pessoa e assim sucessivamente. Tá entendendo a questão? Então, assim, quando eu vejo as pessoas fazerem comentários nas redes sociais, nos vídeos que eu normalmente elaboro, e eu vejo as pessoas fazendo esse tipo de comentário, é porque as pessoas são leigas, são pessoas que não entendem o caráter científico da questão. Tá entendendo? Por exemplo, eu tenho formação em teologia também, mesmo eu sendo um agnóstico, ateu, eu tenho formação em teologia, ganhei 5 prêmios em teologia. Então, eu sou uma pessoa que comecei meus trabalhos aqui no YouTube em 2005, certo? E me tornei conhecido fora do país pela área de teologia, certo? Depois entrei na área de exegese e hermenêutica, né? Eu sou um exegeta de fato. E aí eu entrei nessa área, entrei em outras áreas também da área de religião. Ao total eu fiz mais de 20 cursos na área de religião. Ganhei 5 prêmios em teologia e 2 em arqueologia, certo? E aí, sou agnóstico ateu. Por quê? Porque as informações que normalmente os evangélicos e os cristãos defendem não tem sustentação, é apenas opinião. É interpretação pessoal do indivíduo, não tem solidez de nada. É doutrina religiosa, então isso daí para mim entra no meu ouvido e sai pelo outro. Não serve de nada. O que eu trago aqui nas redes sociais é basicamente estudos acadêmicos. É baseado em simplesmente investigação acadêmica. O que as pessoas acreditam é problema delas. Pouco me importa. Está entendendo o que as pessoas acreditam? E sim o que elas podem provar. Eu vou mais nessa linha. O que elas podem provar? O que elas podem provar? Então eu utilizo a gramática, seja no grego, seja no hebraico, a qual eu tive a oportunidade de também estudar. Então eu utilizo a gramática grega, a gramática hebraica, o curso que eu ganhei e fiz, e ganhei prêmios também na área de filologia. Para quem não sabe, eu tenho um prêmio na área de filologia. Ganhei prêmio na área de hermenêutica e também de exegese, entendeu? E arqueologia, e também ganhei prêmio na área de teologia. Então eu não sou um leigo, eu fiquei entre os melhores do mundo na área. Então, para as pessoas dizer, você está equivocado, Rafael, beleza, eu estou equivocado. Por quê? Porque o que você fala, eu tenho como contradizer o que você fala baseado nisso. Então, quando você fizer uma argumentação baseada, primeiro, não em opinião, mas em fatos, ou seja, trazer o contraponto ou evidências que corroborem o que eu, e contradizendo o que eu estou afirmando, eu vou ler, vou parar para ouvir e vou respeitar você. No mais,
certo? Para mim tanto faz, entendeu? O que você acha, o que você crê, porque isso é uma opinião sua, certo? As pessoas podem ter suas opiniões, e opinião é um conhecimento vago da realidade, não é baseado em nada, nem não tem sustentação em nada, é apenas o ego da pessoa querendo sobressair sobre o outro. Tá dando para entender? O ego, porque eu acho, eu creio, e se não for do meu jeito, acabou-se. É basicamente isso, a opinião é isso, é baseado sobre o ego da pessoa. O que a pessoa acredita é o que ela acredita e acabou-se. Isso é ego, é puro ego. Eu não, eu simplesmente falo algo que tem um estudo científico por detrás, que tem uma solidez, uma sustentação. Entende? Porque eu acho, não. Essa situação aí de eu achar, eu deixo isso para os religiosos. Eu trabalho com fatos, com questão científica, com gramática, com ciência pura, com racionalismo, materialismo. Eu trabalho com evidências, certo? Não trabalho simplesmente com fé, certo? E principalmente a forma que as pessoas, elas, como é que eu posso dizer, configura a palavra fé, está errada. Só que eu já expliquei isso em vídeo e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Fé não tem nada a ver dessa ignorância que eu vejo nas redes sociais. Por exemplo, eu observo muitas pessoas falando sobre fé, a fé cristã, a fé em Deus. Elas não sabem nem o que estão falando. Porque isso não é fé, isso é crença em Deus. Até porque não só existe a crença cristã. Existe a crença judaica, e crença hindu, crença islâmica e assim sucessivamente. Que vem do grego doxa. Então, quando eu observo simplesmente que é opinião e credo, que é um sistema de valores que é baseado numa tradição ou em costume. Então, quando eu observo as pessoas nas redes sociais falando um monte de besteira, não sabem o que estão falando, mano. Eu já ensinei 4 pós-graduação. Eu ensinei em pós de ciência da religião. Já tive a oportunidade de ensinar filosofia da ciência. Já tive a oportunidade de ensinar hermenêutica e interpretação bíblica, certo? E já tive a oportunidade de ensinar a história do cristianismo. Então vocês que talvez assistam meu vídeo, não estão falando com um leigo. Eu ganhei prêmios internacionais pelo meu mérito. Não foi porque eu sou bonito ou por causa disso, foi pelo meu mérito. Ganhei 5 prêmios em teologia e 2 em arqueologia bíblica. Fiquei entre 80 participantes, eu fiquei em primeiro lugar e em segundo lugar. Então, para você ver, e de pessoas que tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, PhDs, eu fiquei na frente de todas essas pessoas. Então, eu tenho mérito simplesmente pelo que eu me proponho a falar nas redes sociais. O que as pessoas pensam sobre mim, pouco me importa, entende? Ninguém agrada a todo mundo, entende? Agora, eu consegui sobressair sobre um monte de gente muito mais titulada do que eu, com simplesmente maiores recursos. Então, eu tenho o meu mérito e tenho autoridade na área para falar um monte de coisa aqui nas redes sociais. Então, assim, o que eu me proponho a falar, certo? O que eu me proponho a falar aqui nas redes sociais tem um fundo científico. Se as pessoas vão concordar, não é problema delas. Agora, para você dizer que eu estou errado, você tem que vir simplesmente com um fundamento, uma solidez. Você está equivocado, Rafael, na minha visão, por conta que o que você fala tem prova disso cientificamente, tem prova disso, dentro do campo linguístico que contrapõe o que você fala. Tem disso, aí eu vou parar para escutar. Mas uma pessoa que diz, não, você está errado, Rafael, por quê? Eu acredito, eu creio que é assim, assim, assado. Então essa pessoa é um ignorante para mim. Me desculpa, essa pessoa é uma pessoa extremamente ignorante que eu vou ler e vai entrar no meu vídeo e vai sair pelo outro. Entendeu a questão? Então, assim, as pessoas pensam que eu me tornei ateu e agnóstico por diversos motivos. Eles falam motivo de relacionamento, motivo de família. Não tem nada a ver. Eu sou um erudito da área, né? E com o passar dos anos, só essa questão de eu procurar obter informação e conhecimento solidificou basicamente o meu conhecimento. Então, hoje eu não só faço parte da área de teologia, para quem não sabe, eu sou da área tanto de humanas como de ciência. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? E da área, inclusive, da área da psicologia, não da psicologia de fato como graduado em psicologia, mas como uma pessoa que se capacitou na área de psicanálise. Então, assim, eu estudei muita coisa e as pessoas talvez não saibam, entende? Ou talvez não estão sabendo agora. Então, eu estudei muita coisa, né? Várias áreas do conhecimento, poderia dizer que eu sou um polimata, mas simplesmente, certo? O que eu me proponho a falar, que as pessoas não venham me contrariar, simplesmente me atacando de forma pessoal.
ou ataques pessoais, ou simplesmente querendo me diminuir, porque isso só está mostrando que você não é uma pessoa capacitada. Porque uma pessoa que de fato é capacitada, né, é uma pessoa que estuda, contrapõe o outro sem atacá-lo de forma pessoal. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, quando eu vejo aí nas redes sociais um monte de gente falando um monte de coisa, não sabe o que está falando. Me desculpa, não sabe. São indivíduos leigos que falam um monte de besteira nas redes sociais e quer sobressair sobre isso. Eu vejo um monte de canais no YouTube que só coloca baboseira, certo? Muita baboseira nas redes sociais. Pessoas que não têm conhecimento nenhum e têm milhares de acessos. Por que isso acontece? Porque as pessoas que assistem também são, me desculpe, leigas e ignorantes. Porque quando você observa simplesmente a profundidade do que aquela pessoa está falando, você vê que é muito fraca em contraposição àquela outra pessoa. Então, eu vou me basear em quê? Eu vou me basear em argumentos sólidos, em provas científicas, em análise, certo, de um texto. Eu me baseio em cima de racionalismo. Ah, não, porque eu acredito, porque eu tive experiência, porque eu acho, porque eu suponho, porque é assim, porque é assado. Meu amigo, não vai simplesmente entrar comigo esse tipo de argumentozinho, não. Me desculpa. O que você acha serve para você. O que você acredita é para você, não é para o outro. Então, para mim, tanto faz esse tipo de raciocínio. Entende? Esse tipo, porque eu acredito que seja assim, eu tive uma experiência existencial e pessoal com Deus, meu amigo, esse tipo de falatório, esse tipo de discursinho, você conversa com outro religioso, comigo não dá. Na realidade, se você quer assistir os meus vídeos, trazer um contraponto referente a tudo isso que eu venho falando, traga um contraponto dentro de uma questão científica, dentro de uma questão materialista, dentro de uma questão argumentativa sólida, e não há porque eu tenho experiência disso, Olha, veja só, se você escrever um texto no quadro, certo? E você fizer uma doutrina e as pessoas absorverem essa doutrina, essas pessoas vão começar a inventar aí nas redes sociais que teve experiência mediante essa doutrina que eles mesmos criaram. Então, as experiências, as ditas espirituais, elas dizem mediante um apoio de um texto que elas aprenderam que é dessa forma. Quando um cara da linha, por exemplo, da filologia, como é o meu caso, como vem um indivíduo da linha da filologia, um indivíduo especificamente que estudou a questão da gramática, e o indivíduo que estudou a parte paleográfica, por exemplo, ele se depara com que essas informações que o indivíduo trouxe como doutrina e credo, ele observa que isso é falso, entendeu? O dito relato espiritual que esse indivíduo falou como apoio também é falso. O que eu quero dizer? Que, na realidade, tudo que as pessoas normalmente falam que é o dito espiritual, ela vem de uma base material. É impossível o contrário. Por exemplo, se as pessoas não tivessem o apoio de uma base material, elas não teriam, e do real, elas não teriam como falar o espiritual. É o indivíduo que, por exemplo, lê uma passagem como Jesus Cristo andou sobre as águas. A pessoa que estudou, ela vai saber interpretar isso daqui de uma forma metafórica. A pessoa que não estudou vai ler de forma literal e ainda vai dizer que esse texto, certo, além de ser correto da forma literal, que teve uma experiência espiritual baseada nesse texto, uma experiência que ele teve pessoal sobre esse texto. E aí o cara que estudou vai dizer, não, mas esse texto aqui não é literal, isso aqui é metafórico. E aí, a partir desse momento, ele vai ter uma outra interpretação. Mas isso é baseado apenas em afirmação? Não. Existe um estudo por detrás para o indivíduo dizer que isso aqui é metafórico ao invés de literal. O que eu quero dizer é que, normalmente, as pessoas que tendem a levar para o espiritual as ditas interpretações é porque elas não têm um certo conhecimento mais profundo sobre a área. Aí ela vai pegar o texto, vai analisar de forma literal, e aí vai levar o texto para o espiritual e vai começar a colocar as experiências pessoais que ela teve dessa suposta interpretação inicialmente espiritual para ter as experiências ditas metafísicas, etc. E aí um cara que trabalha com a questão técnica, ele vai observar esse texto
certo? E vai dizer, não, isso aí é falso. Na Bíblia tal não existia essa passagem. Na Bíblia tal não existia essa passagem. Na Bíblia bizantina não existia essa passagem. Aí, tá entendendo? Aí ele vai trazer, diante dessa afirmação, uma prova cabal que essa afirmação tem uma sustentação sólida. E aí se descobre que é falso. Então, o que eu posso inferir referente à dita experiência pessoal desse indivíduo que interpretou o texto de forma literal e colocou o espiritual como apoio da interpretação que ele trouxe, simbólica, etc., sobre esse texto de forma literal. Ele trouxe uma experiência pessoal. Se comprovou que o texto ele não teve validade, ou seja, é falso, a experiência espiritual que ele diz possuir e diz afirmar também é falsa. Então, eu particularmente parto desse princípio. Tá dando para entender? E por isso que eu digo, as pessoas têm que tomar muito cuidado, certo? Muito, mas muito cuidado aí nas redes sociais com falsos professores. Eu não gosto do fanatismo religioso, de forma nenhuma. Certo? Eu sou contra o fanatismo religioso, sou contra os excessos, eu sou contra especificamente sobre todo esse engodo aí que tem na rede social. Eu sou contra a militância, eu não gosto de militância, nem ateísta, nem teísta, não gosto de militância esquerdista, nem de direita. Eu sou contra a militância. Reivindicar direitos para quem participa de um grupo, beleza, mas eu sou contra a militância no sentido agrupado, porque gera fanatismo, não tem para onde correr, gera fanatismo, e o fanatismo faz com que a sociedade não traga a equidade, que é o que deveria ser regido por esse motor, pela equidade, ou seja, a igualdade dentro das relações de gênero, das relações religiosas, dentro das relações científicas e assim sucessivamente. Dentro dessas relações, então, particularmente, eu vou por esse viés aqui. Esse tipo de coisa aí que as pessoas ficam falando aí nas redes sociais, não, porque eu tive experiência, não. Eu não entro nesse tipo de debate. Não entro nesse tipo de debate referente à direita, esquerda, centro. Não entro. Porque essas pessoas que normalmente são do seio acadêmico são fanáticas. Por exemplo, veja só, nesse curso de pós-graduação, só para que vocês tenham uma ideia, na sala de aula tinha pastores e padres, onde eu tive a oportunidade de ensinar. As menores notas do curso de Ciência da Religião, dos cursos que eu ministrei, as menores notas que infelizmente se sucedeu, né? Hoje eu estou desempregado, por incrível que pareça. Hoje eu estou desempregado porque terminou a cadeira, eu já encontro desempregado já há um tempo. Porque eu fiquei muito doente devido à questão da Covid, tive um monte de sequelas, só vivia no hospital. Só para que vocês tenham uma ideia, eu só vivia no hospital porque eu tive sequelas da Covid, depois eu tive outra pneumonia, mais outra, e eu tive um total de 12 pneumonias. Tem pessoas que com 12 pneumonias ela falece, entendeu? Então eu tive 12, então eu tive uma situação de enfermidade muito grande, tive AVC, tive pneumonia, tive problemas cardíacos, tive um monte de coisa que outra pessoa no meu lugar já teria morrido. Então, por isso que eu não consegui mais atuar na minha área, por isso que eu tive uma série de complicações por conta disso. Por conta de problemas de saúde, devido à Covid. Eu tive muito ruim na Covid, eu só fiquei vivo por uma sorte e por ajuda de pessoas, de terceiros, que eu estou vivo aqui. Mas eu tive muito ruim na Covid, pessoal. Então, assim, hoje eu não estou atuando como docente, assim, no sentido de atuar, ensinando e tendo como é que eu posso dizer? E tendo uma solidez dentro da área educacional. Mas de formação eu sou docente, entende? De formação eu sou docente, mas eu tive muitos problemas de saúde, né? E até hoje eu tenho, inclusive eu estou um pouco gripado. E isso aí me dá medo porque eu já tive várias pneumonias. Então o que eu quero dizer com isso? Mas no momento que eu tive a oportunidade de ensinar, ministrar curso de pós, né? Eu tive a oportunidade de ministrar curso de pós. As notas mais baixas eram dos evangélicos. As notas mais baixas eram dos evangélicos. E os evangélicos, eles simplesmente falam muita besteira. Os pastores que eu pude ensinar, eles simplesmente só vinham com nota baixa. 5, 4, 3, 5, 4, 3. Não saía disso. Mas são os indivíduos que são mais arrogantes. São os indivíduos que são mais arrogantes, são os pastores, os evangélicos, que eles querem estar certo em tudo, mas na hora da prova é os que tiram nota mais baixa. Então eu não vou muito por esse fanatismo religioso aí, não. Aí você me pergunta, mas como é que você ensinava cadeiras de religião?
se você era agnóstico ateu. Há muitos anos eu sou, não é de hoje. A questão é que eu tenho conhecimento, tanto o conhecimento que a gente pode chamar real, material e didático, e particularmente eu tenho um conhecimento dentro do campo da teologia, a fundo, né? À toa que eu ganhei prêmios internacionais na área. A questão espiritual eu deixo para as outras pessoas, entende? Eu não trato com questão espiritual, eu trato com evidência, com prova científica, com materialismo, etc. Entende? Eu trato com isso aqui. Essa questão especificamente de eu creio que Deus existe, Deus não existe, essa questão especificamente, porque isso daqui eu trago uma interpretação espiritual, isso aí eu deixo para os protestantes, para os católicos, para os cristãos em geral. A minha questão não é espiritual, a minha questão é histórica, científica, racional e material. E é isso que eu aplico na sala de aula. E é isso que o indivíduo deve aprender. A questão espiritual é com ele e a divindade. Entende? E dentro da academia, certo? Dentro da academia, em nenhum momento eu vou usar a questão espiritual. Certo? Isso é feito nas igrejas. Nas igrejas, depois que ele adquire o conhecimento na academia, ele pode fazer como ele quiser, da forma que ele quiser. Mas na academia, na universidade, não tem espaço para isso. Entende? Tem espaço para o acadêmico, tem espaço para o didatismo, tem espaço especificamente para as provas factuais, a questão científica, a questão racional, a questão material. Esse negócio aí que as pessoas começam a colocar espiritual na academia, isso não é curso superior. Me desculpa a franqueza aqui, isso aqui não é curso superior. Isso daí é doutrinação religiosa que está invadindo as universidades. Mas quem trabalha dentro da universidade ou que já trabalhou em algum momento e já ministrou algum curso, ele não vai trabalhar com fé, ele vai trabalhar com ciência, certo? Com ciência. Agora, individualmente, os alunos que são evangélicos, que são católicos ou que são testemunhas de Jeová ou outras religiões adjacentes, ele especificamente, ele pode pegar o conhecimento acadêmico e usar como bem queira e colocar o espiritual com o conhecimento acadêmico nas igrejas. É livre para ele fazer isso. Só que na universidade não tem espaço para isso. Entende? Então, eu não sou um indivíduo religioso, eu queria deixar isso bem evidente. A minha questão aqui é científica, a minha questão aqui é materialismo e o academicismo. A minha questão aqui não tem nada a ver com questão de religião, defesa da religião cristã, defesa da religião judaica, defesa dos princípios e dos valores cristãos. Isso daí é religioso que faz isso. Eu não estou fora desse debate, desse tipo de situação constrangedora. Eu estou fora desse tipo de coisa. Porque isso daí é briga ideológica. Isso não tem nada a ver com academia. E o que eu vejo aqui nas redes sociais, infelizmente, é briga de ideologias. Ou seja, esses indivíduos são da universidade, mas não são acadêmicos. São da universidade, mas não são acadêmicos. Por quê? Porque pega o conhecimento da universidade e tenta usar para defender bandeiras religiosas, bandeiras políticas, bandeiras científicas e assim sucessivamente. Isso não tem nada a ver com ser acadêmico. Ser acadêmico é você absorver a informação no campo científico, é acadêmico, mas você não fazer disso uma militância, uma questão ideológica. Por exemplo, eu sou de esquerda e todo mundo daí da rede social sabe que eu sou de esquerda, mas eu não sou militante da esquerda, militante da direita, ou e assim sucessivamente. Eu coloco o assunto especificamente e as várias perspectivas. Agora, o cara chegar e dizer que é um acadêmico fazendo militância da esquerda ou da direita na rede social, ele não é acadêmico. Ele é da universidade, é totalmente diferente. Ele adquiriu informações e conhecimento da universidade, mas aí ele ser acadêmico é totalmente diferente. Entende? E aí eu vejo um monte de gente que tem as informações da universidade, né, e usa para a sua militância ideológica. E aí a militância pode ser política, a militância pode ser religiosa, é problema dele isso aí, não é meu. Entende? Aí é problema dele, não é meu. Então é isso que eu tenho para dizer para as pessoas. Então, quando vocês assistirem os meus vídeos que estão na rede social, não pense que os meus vídeos é para defender ideologias. Os meus vídeos são acadêmicos, existe um estudo por detrás referente a isso, e eu tenho que ser bem honesto, existe um estudo por detrás para eu falar aquilo que eu estou falando, certo? E que as pessoas que não concordar, têm direito de não concordar, mas se quer contrariar o que eu estou falando, venha com argumento sólido, prova científica,
uma tese ou um artigo referente ao que eu estou falando em contraponto a isso, com referência bibliográfica, com fundamento científico, com uma série de situações que corrobora o contrário do que eu estou falando. Agora, vim para atacar os meus vídeos, me atacando de forma pessoal, vim assistir meus vídeos e dizer que eu estou equivocado apenas por uma opinião, isso é pura ignorância. Eu leio o que a pessoa escreveu e nem vou dar importância. É simples assim. Ok, pessoal? Eu queria deixar isso bem evidente. Então, assim, tudo que eu me proponho falar nas redes sociais aqui, eu tenho formação na área, certo? Tanto da psicanálise, como referente à questão histórica, como especificamente de teologia, como questão gramatical, a qual eu estudei. Então, não se engane, entende? Não é chute, é estudo, certo? Eu queria deixar isso bem evidente para as pessoas. Elas podem não concordar, mas se não concordar, traga um contraponto. E não me atacar de forma pessoal, como muitas pessoas fazem e fizeram no passado de forma errônea. É simples assim, tá bom? Um abraço para todas as pessoas aí que me acompanham nas redes sociais. Eu tive que fazer esse vídeo para dar essas maiores explicações para essas pessoas que talvez não saibam agir nas redes sociais em referente aos meus vídeos, certo? É basicamente isso. Um abraço a todos, uma boa tarde e tudo em paz.